A nossa cidadania é do céu e não da terra. Amém? Eu gostaria de ler com você o texto de Filipenses capítulo 3, a partir do verso 15, que diz assim: Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensares de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Contudo, caminharemos na medida da perfeição que já atingimos. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. No 18, porquanto, como já vos adverti repetidas vezes e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago e o orgulho que eles ostentam, fundamentando-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No 20, no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, eu quero te dar essa notícia, se você não sabia, que a sua origem, a sua cidadania não pertence a essa terra, a essa cultura, desse sistema que nós vivenciamos e vemos no nosso dia a dia. Nós não pertencemos a esse lugar. Compreender que a minha origem não é da terra me leva a compreender que existe uma outra realidade. Existe um outro padrão de pensamento, um outro padrão de comportamento, assim como o apóstolo Paulo diz aqui no verso 17: Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento. O nosso padrão de comportamento, ele não é um padrão que é estipulado por um sistema desse mundo, mas o nosso comportamento, o padrão de comportamento nosso, ele é conduzido pela palavra de Deus, que vem de uma cultura eterna. Amém? Nós compreendemos que nós fazemos parte, nós compreender que fazemos parte desse sistema é compreender que existe uma outra realidade, um outro padrão de comportamento para os nossos dias. Amém? Deus não nos criou na terra, nós fomos formados do pó da terra, mas os nossos corpos foram criados na eternidade. Amém? Eu quero ler com você, para você compreender isso também, em Gênesis, capítulo 1, no verso 26. Diz assim, olha só. Gênesis capítulo 1, no verso 26. Então Deus determinou: façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de todas as feras da terra e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis, multiplicai-vos. Olha só, irmão, isso aqui está dizendo em um lugar onde Deus criou, onde nós fomos criados, e esse lugar não é a terra. Porque daí nós vamos lá para o capítulo 2, olha só, no capítulo 2, no verso 7, diz assim, olha só, capítulo 2, verso 7, e no verso 5 um pouquinho para a gente pegar o contexto. Não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra e nenhuma erva no campo. Tinha ainda crescido porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Olha só, o ser humano não tinha sido criado na terra ainda. Entretanto, fontes de águas brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. 2:7. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, Yahvé, Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no oriente para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara.
Amém? Então, nós fomos criados na eternidade. Nós fomos criados em um lugar que não é este lugar a qual os nossos olhos conseguem contemplar nesses dias. Nós fomos criados na eternidade e Deus então nos forma, depois mais adiante, do pó da terra. E Deus nos forma num lugar onde aquele lugar era um lugar onde exalava a cultura do reino de Deus, onde existia harmonia. Ali o homem não tinha problema algum. O ser humano não tinha dificuldade naquele ambiente. Porém, nós começamos a compreender que um forasteiro, sim, um forasteiro, alguém que não pertencia àquele lugar, alguém que não fazia parte daquela cultura, a Bíblia fala que entra naquele lugar disfarçado através da serpente. Satanás entra naquele lugar usando o corpo da serpente, então começa a fazer uma propaganda de uma outra realidade, uma realidade que não era daquela cultura. Então aquela realidade parece ser atrativa para o homem. Então o homem começa a prestar atenção, a mulher começa a dar atenção para aquilo que estava sendo anunciado a ela. Então o ser humano cai nos lábios do forasteiro. E isso faz eles saírem e deixarem uma cultura que pertencia ao céu. Então a partir daquele momento nós começamos a nossa trajetória do ser humano, a trajetória do homem, do ser humano que não está mais totalmente debaixo de um governo de Deus, mas agora o homem começa a colher do suor do seu trabalho, o homem começa a viver e a desenvolver uma cultura a qual não era a realidade que Deus tinha para o homem. A Bíblia fala que por um homem o pecado entrou e nós fomos tirados da nossa cultura original, mas também a Bíblia diz que por outro homem, Jesus Cristo, nós fomos regenerados, nós fomos reconectados com a nossa verdadeira origem, verdadeira cultura, e hoje nós podemos manifestar isso nos nossos dias, amém? Porque nós fomos resgatados por Jesus. Existe um lugar de perfeito acesso a Deus, e este lugar é centralizado em Jesus. Amém? Mas a palavra nos mostra que por um homem nós fomos conectados novamente. Jesus Cristo nos reconectou. Amém? Nos reconectou com a nossa verdadeira origem, a nossa verdadeira essência. E agora nós fomos incumbidos também agora de reconectar o homem com a sua verdadeira origem, a sua verdadeira cultura, reconectar o homem caído à verdadeira cultura do céu. Amém, queridos? Então eu quero deixar uma palavra para você. Cuidado com os forasteiros. Cuidado com aqueles que se aproximam de você. Cuidado com aqueles que estão se aproximando da sua cultura, do seu dia a dia, da sua vivência com Deus, daquilo que você sabe que o Senhor te chamou. Cuidado com aqueles que não andam com a mesma visão que você. Cuidado com aqueles que não buscam aquilo que você tem buscado. Cuidado com aqueles que não têm os mesmos costumes que você tem, porque isso pode te tirar de um propósito que Deus tem para a sua vida. Tome cuidado, porque foi dessa forma que o ser humano, que Adão e Eva, deixaram de permanecer em um lugar de origem, uma cultura que Deus estabeleceu para eles, porque eles deram ouvido a um forasteiro, alguém que não fazia parte daquela cultura, e isso os atraiu e fez eles perder todo um cenário que Deus tinha preparado para eles. Amém? Tome cuidado com esses forasteiros que têm chegado perto de você. Não deixe de influenciar as pessoas, mas tome cuidado com aqueles que estão se aproximando, para que eles não roubem a verdadeira essência e a sua cultura, porque a sua cidadania não é da terra, a sua cidadania é do céu.